Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Learning, Creating and Sharing, episódio número 13. Sou o Luís Almeida e hoje temos o privilégio de ter connosco Vítor Carvalho. Vítor, bem-vindo. Olá, Luís Almeida. Em primeiro lugar, agradecer-te o convite formulado, o qual aceitei com todo o gosto. Efetivamente, poder partilhar aquilo que tem sido as oportunidades que tenho tido ao longo da vida para trabalhar essencialmente na área da tecnologia é sem dúvida um privilégio e uma oportunidade que sempre que posso aproveito. E por isso, muito obrigado pelo convite e, acima de tudo, também pela proatividade na criação deste podcast. Ok, muito obrigado. Então vamos lá, vamos nos divertir um bocadinho também e contar aqui um bocadinho das nossas histórias. Sugeria começar, se calhar, para fazer um enquadramento aqui um bocado da tua jornada profissional e académica, que eu sei que tentar resumir, que acho que daria quase só para um podcast, mas vamos tentar aqui com este primeiro desafio. Eu sou licenciado, mestrado e doutorado em Eletrónica Industrial pela Universidade do Minho. Iniciei a minha formação em 97 e terminei em 2008, considerando esta formação académica. E desde 2002 que me tenho dedicado quer ao ensino, quer à investigação, tendo trabalhado em algumas universidades, nomeadamente na Universidade Católica, na Universidade Lusíada, mas estabelecendo carreira no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave desde 2005. Aí acabei por desenvolver então toda esta atividade, sendo diretor da Escola Superior de Tecnologia desde 2017. E desde então tem sido efetivamente um desafio muito interessante poder contribuir quer para o desenvolvimento de formação na área tecnológica, capacitando essencialmente aquilo que é a região do Cabo e do Ave, onde o IPCA e a escola se integram, mas também de ver aquilo que podemos dar aos nossos alunos e verificar o resultado dos mesmos após a sua passagem pelo IP, que é sem dúvida extremamente gratificante. Acredito que sim. Já disse antes de começarmos o podcast, em que dei os parabéns, porque sei que um dos objetivos foi atingido na semana passada, com a aprovação no governo relativamente aos doutoramentos. Da tua sensibilidade, Vítor, quais é que são, com o IPCA, quais é que são os principais desafios que existem atualmente face à partilha de conhecimento, à parte tecnológica que tem uma velocidade que nós sabemos hoje em dia que é enorme para tentar dar essa Pronto. informação? Efetivamente, o principal objetivo de uma instituição de ensino superior é criar e partilhar conhecimento. O nosso objetivo não é gerar receita, a nossa receita, o output é em know-how, em conhecimento, em contributo para a sociedade, para a região, para as empresas, para todo o ecossistema em que nos encontramos. É claro que isto tem que ser feito de forma regulada, porque naturalmente que é importante que as empresas que nos procuram tenham salvaguardados o conhecimento que é gerado e dessa forma a instituição tem ao seu dispor mecanismos de non-disclosure agreements, ou seja, que permite que seja salvaguardada a informação pertinente e crucial para aquilo que é o negócio das empresas, porque quando trabalhamos com as empresas, o conhecimento dos produtos acaba por ser a sua mais-valia, por isso tem que ser salvaguardada, mas também é importante garantir que quem desenvolve e quem tem um contributo importante para o desenvolvimento destas soluções também tem a sua cota-parte de propriedade intelectual associada, e por isso a instituição possui o regulamento de propriedade intelectual, onde caso a caso se analisa qual foi o contributo, quer dos estudantes, quer dos investigadores da instituição, por forma a criar ali um mecanismo de partilha da propriedade intelectual e do conhecimento que seja efetivamente justa. E por isso nós essencialmente criamos estes mecanismos para poder trabalhar com as empresas, com a indústria, salvaguardando aqueles que são os seus interesses, mas também garantindo que quem tem uma cota-parte de contributo importante para a criação de novas soluções também fica com a sua cota-parte de justiça no produto ou na solução que é criada.
E por isso tem sido este o mecanismo que temos encontrado para trabalhar e para regular todas estas ações de criação de novas soluções. Sim. Ou seja, por isso é um bocadinho que eu tinha ligado aqui uma pergunta, que é como o IPCA faz esse processo de parceria, de trabalho com outras empresas, no final do dia o que vocês querem é que exista por parte dos alunos uma inserção no mercado de uma forma mais, não digo mais rápida, talvez, e também com uma sustentabilidade também barra ensino, barra também experiência no mercado, certo? Sem dúvida, ou seja, o facto de termos uma instituição de ensino politécnico, temos no nosso DNA um ensino mais prático e mais aplicado, voltado para as necessidades da indústria. E por isso é frequente termos cursos integralmente ou em algumas unidades curriculares que funcionam com aquilo que nós chamamos Project-Based Learning. Ou seja, Uhum. é lançado um desafio, muitas vezes um desafio do mundo real, que foi lançado por parte de uma empresa, é criado um grupo de alunos com determinados papéis, tentando simular aqueles que seriam os papéis que teriam numa empresa, e desenvolvem uma solução para o projeto que lhes foi lançado. Ou seja, tem sido esta a estratégia que temos levado a cabo por forma a preparar os alunos para aquilo que é o mundo real. Em alguns casos, temos mesmo alguns cursos onde os alunos, uma vez por semana, vão a uma empresa onde têm a oportunidade, desde o início da sua formação académica, desde o primeiro semestre e o primeiro ano, em tomar contacto com aquilo que é a realidade do mercado profissional. Com isto, acima de tudo, nós temos tentado promover o espírito crítico e a capacidade de procura de informação, porque, efetivamente, na área tecnológica, a história reescreve-se todos os dias. Ou Certo, seja, certo. aquilo que hoje é considerado como vanguarda da tecnologia, da solução, amanhã rapidamente se torna obsoleto, e por isso esse Claro, é um desafio enorme que nós temos quando estamos num processo formativo, que é como ensinar os alunos, muitas vezes usando soluções tecnológicas e ferramentas que sabemos garantidamente que quando terminarem a sua formação já vão claro, ser completamente ultrapassadas. Por isso, aquilo onde nos focamos é sim no espírito crítico. É no certo. espírito crítico, na capacidade de validar a informação a que estão a aceder, porque essa sim é uma ferramenta e uma competência que fica inerte e que lhes vai dar instrumentos para, no futuro, mediante toda esta Claro. mutação constante que temos, de terem capacidade de continuar a estar na vanguarda do conhecimento. E eu acho, é uma opinião muito pessoal, mas eu acredito cada vez mais que a educação tem que ser assim, ou seja, tem que ser próximo do mercado, temos que trabalhar com essas empresas que estão no dia a dia, porque muitas vezes nós sabemos que o ensino, não estou a dizer que está certo ou errado, mas tem um formato, mas o mercado tem outra velocidade e temos que fazer aqui este matching para que a empresa que tem um objetivo faça o ensino e se consiga juntar isto e a pessoa se consiga adaptar à realidade, não é? Indiscutivelmente, ou seja, este contexto tradicional de aula, onde temos um professor perante uma turma e um grupo alargado de alunos, é um conceito que rapidamente se vai desvanecer. Ou seja, acho que a evolução e todas estas ferramentas que neste momento estão ao dispor, quer dos Uhum. professores, quer das instituições, mas também dos Sim, estudantes, têm provocado uma aceleração constante na forma como o ensino deve ser ministrado, porque acima de tudo os alunos têm que estar claro, motivados, e por isso a forma como ensinamos tem que sofrer aqui realmente uma mutação e uma transformação claro. substancial para que continue a dar resposta e motive os estudantes para continuarem a recorrer a ela. Certo. A vossa sensibilidade é que também as organizações também começam a sentir que é um benefício também cada vez mais ter não digo, não só a juventude e também a forma de trabalhar diferentes, mas estar próximo do ensino e verem cá benefícios de ambas as partes. Ou seja, Luís, nós temos verificado nos últimos anos, até com a criação do Centro de Investigação em Inteligência Artificial Aplicada, Uhum, uma procura muito grande das empresas para a criação de soluções. Ou seja, percebemos claramente, claro que existem programas de financiamento que estão a nosso dispor, e temos verificado uma procura muito grande dessas empresas junto das instituições de ensino superior e das instituições de esforço científico ou tecnológico, porque verdadeiramente conseguiram, acho que já atingimos um nível de maturidade
o benefício que esta proximidade de uma instituição de ensino superior pode ter naquilo que é o contributo para a criação de um produto diferenciado junto às empresas, porque os níveis de competição são cada vez maiores, ou seja, a ação tornou-se global, ou seja, deixou de Claro, ser regional ou local, passou a ser global, e por isso o aspecto diferenciador acaba por surgir de forma mais notória quando existe uma ligação a uma instituição de ensino superior à criação de conhecimento e à diferenciação. E, naturalmente, que todo este processo, esta ligação das empresas com a instituição, permite criar projetos destes que muitas vezes também, em grande parte, acabam por ter no seu desenvolvimento estudantes de sim, licenciatura, estudantes de mestrado, estudantes de doutoramento, e por isso acabamos por criar aqui um pipeline de ação, de criação de conhecimento, que depois é também transposto para o mundo real junto das empresas. E por isso sim, acho que todos temos a ganhar com isso, especialmente agora, e verifica-se bastante. Realmente a pandemia teve muitos aspectos negativos, claro. mas também teve alguns aspectos positivos. Ou seja, em termos de aceleração da digitalização e da globalização do mercado do trabalho e da ação, verificamos aqui que efetivamente existiram aspectos que foram muito positivos e que neste momento nós estamos a usufruir deles. Sim, eu diria que por vezes só quando acontece este tipo de situações muito críticas, né? Seja infelizmente uma guerra ou seja uma pandemia, em que há ações que têm que ser tomadas e não há Sem tanto tempo a pensar e tem que se fazer rapidamente, porque senão sem dúvida. não E, acontece. aliás, a tecnologia mostrou isso mesmo. Eu recordo-me perfeitamente. Em março de 2020, nós, de um dia para o outro, transferimos todo o nosso modo de funcionamento para o regime online. Naturalmente, Claro, recorrendo à plataforma que estamos a usar precisamente neste momento, mas também a claro, outra. Ou seja, mostramos também a nossa capacidade de reação imediata e de adaptação à nova circunstância. E acabou por se sim, manter esse pressuposto. claro. Eh, Vítor, eu sei que tu tens um papel bastante preponderante, tu és membro da Comissão Europeia a nível da área de ter muito usado, ou seja, inteligência artificial, hoje em dia com os chat GPTs da vida, ninguém para de falar sobre isso, mas eu diria que como é que tu vês a inteligência artificial, ou seja, uma das tecnologias usar na parte de educação e os benefícios que isso pode trazer às pessoas na formação do futuro, sim. Ou seja, que é o presente, se calhar, não é? Às vezes as pessoas falam muito do futuro, mas eu diria que é o presente. aliás, os conceitos de inteligência artificial já vêm da década de 50, ou seja, Sim. efetivamente, a inteligência artificial, por assim dizer, não é algo que é novo, já tem bastante desenvolvimento. 1942, qualquer coisa, Ou se não estou seja, em. por isso, Sim. por isso já há muito que estes conceitos estavam presentes. O que mudou verdadeiramente foi o poder computacional, e o acesso à computação a um custo naturalmente acessível, que permitiu Uhum. maximizar a sua implementação e naturalmente a sua utilização. Eu vejo a inteligência artificial verdadeiramente como um game changer na educação, mas também em todos os setores da sociedade. Acredito verdadeiramente que os aspectos positivos superam claramente as ameaças. E eu posso dar aqui alguns exemplos, naturalmente, que é Uhum. possível usar tecnologias de aprendizagem adaptativas em função daquela que é a capacidade do estudante, ou seja, nem todos os estudantes têm que ter o mesmo fluxo de aprendizagem, cada estudante tem um fluxo de aprendizagem diferente, com estímulos diferentes, e se nós formos capazes de reconhecer os estímulos e o fluxo de aprendizagem do estudante, conseguimos Adaptando. criá-lo e adaptá-lo às suas necessidades, aumentando, se calhar, o seu resultado final, até utilizando dashboards e ferramentas de Power BI, onde ele pode extrair Uhum. ali um conjunto de dados que o ajudam a compreender e a tomar consciência, que é um dos aspectos que muitas vezes, para nós podermos agir, temos de tomar consciência, e a consciencialização é um aspecto que realmente os dados e a inteligência artificial nos pode dar. Naturalmente que há também aqui um conjunto de setores de pessoas que podem tirar partido, nomeadamente todas aquelas que têm necessidades educativas especiais. É um desafio Uhum. colossal para a escola poder efetivamente conseguir garantir um ensino de qualidade para estes estudantes, porque cada um deles tem Claro. particularidades muito específicas e aqui realmente estas ferramentas podem, e os níveis de acessibilidade que trazem podem realmente aumentar
a eficácia. Estamos a falar também de tarefas time-consuming, ferramentas de automação de correção, de provas, Claro. exames, criação de provas e exames, que é sempre algo que é bastante exigente para os docentes e para a academia. Utilizar Claro. chatbots para guiar os estudantes e os pais em Claro. tarefas administrativas, e aqui temos o grande exemplo que a OpenAI nos forneceu, como o Sim. ChatGPT, precisamente um destes. Existem naturalmente algumas ameaças, não é? Ou seja, que se coloca em cima da mesa, como a perda da autonomia dos docentes, efetivamente, o nível de intervenção docente poder ter que sofrer aqui uma certa transformação, em alguns casos poder reduzir a sua autonomia, o facto de se sentirem monitorizados Claro. por parte de uma, que é sempre algo que é Sim. bastante possível. A utilização não ética, isto é um aspecto bastante Sim. importante. Imagina-se que, em função das características que determinado estudante possui, ainda numa fase muito precoce da sua aprendizagem, mas efetivamente o sistema é capaz de identificar já qual é o potencial que uma pessoa com aquelas características poderá vir a ter no futuro, e com isso limitar aquelas que serão as suas opções Claro. Sim. ao longo da vida. Por isso existem naturalmente algumas ameaças, como em tudo, mas eu acredito verdadeiramente que este game changer, e uma vez que nós discutimos, e é um tema que Uhum. está na ordem do dia, acho que efetivamente todos estes benefícios que acabei por referir acabam por superar estas ameaças. O papel da Comissão Europeia teve essencialmente, o objetivo foi garantir um nível de literacia básico junto das escolas. Essencialmente, o documento que foi criado, nós criamos umas guidelines, um documento orientador para todos os Estados-membros, essencialmente Uhum. para o ensino pré-universitário, onde existem efetivamente menos conhecimento, em muitos casos menos acesso Claro. à educação, garantindo que existe ali um nível de recomendação daquela que deve ser a literacia básica digital que um docente, que um professor, que um estudante deve ter, mas também junto das instituições de ensino, que ações deverão desenvolver e promover para garantir uma utilização adequada desta ferramenta. Foi esse o grande objetivo do documento. É um documento muito difícil de escrever, porque ele foi publicado Acredito. a 25 de outubro, porque isso está em constante, ou seja, Interação, certo. a forma como o documento foi escrito para garantir que não se tornava rapidamente também ultrapassado. Absolutamente. Por isso Mas acho que sim, mas tu tocaste aí, Vitor, num ponto muito importante, que é, no final disto implica a educação, literacia, ok? Como não houve esse documento, mas é uma base. Possivelmente, se fosse para finalizar esse documento, esse documento nunca iria ser finalizado. Mas é a base de ajuste, de sem dúvida, melhoria e, de sem calhar, dúvida, ajuste à realidade de todo o resto, né? Mas acredito sem que dúvida. é uma base que se calhar não existia e não existindo mais difícil se tornava guiar. Não, não, exatamente. Existiam muitos documentos referindo a questão das desvantagens, ameaças, mas realmente faltava um documento fundacional relativamente a estes aspectos da literacia, da utilização ética adequada dos sistemas de inteligência artificial na educação. Acho que realmente aí a Claro, Comissão Europeia teve um papel interessante papel. nesta tentativa de regulação. Tentativa. Claro. Não, mas é um pontapé de saída. Diz-me, Vitor, da tua sensibilidade barra experiência, como tu disseste muito bem, a inteligência artificial pode ser aplicada na área de educação, como em vários setores que nós sabemos. Na tua sensibilidade, quais é que têm sido os maiores desafios que têm sido pôr em prática, né? Porque uma coisa é nós termos em documentos ou até pôr em prática, e como é que tu potencialmente verias que seriam algumas sugestões de implementação, de superar estes desafios? Eu acho que ao nível da educação, o principal desafio, sendo realmente um elemento transformador, eu acho que a forma como se valida e avalia a aquisição de conhecimento vai ter que mudar. Ou seja, naturalmente, Uhum. solicitar um trabalho, um documento a um estudante e avaliar apenas esse documento atualmente é algo que pode ser insuficiente, porque um dos aspectos que hoje em dia, como nós sabemos, é muito facilmente alcançável é possuir um documento original redigido por um sistema de inteligência artificial. Ou seja, Certo. é muito Uhum. fácil conseguir-se isso, e por isso eu acho que a forma como se vai validar o conhecimento e a aquisição do conhecimento tem que mudar. E isto vai envolver um nível de personalização na avaliação. Por isso eu acredito que a avaliação terá que se tornar muito mais individualizada e menos de grupo, como era Uhum. tendencialmente até aqui, onde a avaliação Certo. é massa.
e por isso acho que isto vai exigir um nível de personalização da forma de avaliação e de conhecimento, porque acima de tudo há uma preocupação grande. Nós queremos que os estudantes sejam capazes de adquirir conhecimento, adquirir competências e não ser capazes de utilizar sistemas de inteligência artificial que lhes produzem as soluções. Ou seja, Certo. eles têm que ser uma parte ativa e integrante na criação da solução, Uhum. na existência e na compreensão da solução, especialmente quando estamos a falar de soluções tecnológicas, porque muitas delas que são suportadas em ferramentas que cada vez mais são ferramentas de alto nível e que permitem que Uhum. cada vez mais pessoas com menos conhecimento específico consigam desenvolver soluções, mas o certo é que nós sabemos que há uma transformação muito grande, uma mutação muito grande, e se a pessoa não tiver adquirido as competências estruturais de Certo. compreender aquilo que está por trás da ferramenta, rapidamente se torna um interveniente obsoleto e apático numa organização. E por isso Certo. eu acho que são esses os aspectos, é a personalização da avaliação, a forma como a avaliação passará a ter que ser feita, e uma preocupação acrescida naquela que é a compreensão da solução. Porque eu acredito que um chat GPT que nos dá soluções, que nos permite aumentar a criatividade, é extremamente benéfico Claro. para o estudante e é extremamente benéfico para quem transmite o conhecimento, porque também lhe Claro. permite aumentar a base de criatividade de soluções. Agora temos é de garantir realmente que quem adquire a informação a compreende verdadeiramente e, acima de tudo, que seja também capaz de escrutinar. Porque em todo o lado eu já utilizei o Sim. ChatGPT e muitas vezes, efetivamente, há ali informação que tem que ser supervisionada, informação que efetivamente requer correção, e por isso é importante que nós ensinemos também aos nossos estudantes, aos nossos alunos, a fazer esse processo de verificação e que não aceitem a informação de forma cega, garantindo que Claro. têm um espírito crítico positivo. Eu concordo plenamente, e esse exemplo que tu estás a dar, Vitor, faz todo o sentido. Por vezes as pessoas, se calhar, usam, por isso é que há várias pessoas que têm opinião, positiva, menos positiva, sobre o ChatGPT, porque se calhar pegam na informação e fazem, vamos lá chamar, um copy-paste da informação. E eu refiro que, se calhar, nós, passando para outro tema, seja, por exemplo, no desporto, as pessoas, por vezes, se calhar, ouvem alguém a comentar sobre A ou B e nem conhecem a pessoa, ou nunca foram ao país, e se for preciso que o país é assim ou assado, e não conhecem a cultura, por isso. Eu acho que isto eu acho é que devemos usar a ferramenta em benefício próprio, mas passa por aí também temos a nossa opinião e validar, porque o que ele vai dar é a informação que tem, neste caso desde 2021, o novo já será com informação mais atualizada, e tirar partido dessa informação para a criatividade, como tu falaste, ou seja, se calhar nos ajudar uma coisa que demorava mais tempo e se calhar dar-nos ali 2, 3 pontos para ajudar-nos a desenvolver e avançar com o tempo. Indiscutivelmente, eu vejo todas estas ferramentas como elementos, acho que neste momento estão a assumir um papel de ferramentas de produtividade pessoal, como tínhamos no passado, Uhum. Sim, por exemplo, o Excel ou outras. claro, E por outro lado, são ferramentas de expansão da nossa capacidade, ou seja, acredito que com a devida utilização, os nossos níveis de produtividade podem crescer de forma exponencial. Mas claro. estando atento sempre a este processo de supervisão e de verificação da informação, já tive a oportunidade de o utilizar em algumas vezes e foram detectados em inúmeros casos algumas falhas, por isso acho que também devemos ter um contributo e uma ação na correção dessas falhas para que o sistema também seja cada vez o mais eficaz possível. E também não esquecer que no final do dia esse sistema, o ChatGPT, está a aprender connosco, que Sim, aquilo tem intervenção humana, pronto. sim, E as pessoas pensam que aquilo está tudo fechado, já está tudo a ciência fechada e que acabou a resposta, não. Ele, acredito que se calhar daqui a 6 meses, até que já atingiu X milhões, acho que foi 100 milhões de utilizadores, eu acredito que daqui a 6 meses, até com a nova chegada da nova versão, aquilo vai estar completamente mais robusto, potencialmente terá mais sustentabilidade quando dará as respostas nesse sentido. indiscutivelmente é um sistema retroalimentado, por isso uma aprendizagem constante. Acho que devemos ter também dar esse contributo, porque todos iremos beneficiar do mesmo. Claro. Vitor, diz-me uma coisa, histórias que tu, ou uma história, ou histórias que tu tenhas tido que realmente tenham tido impacto, talvez positivo na tua vida, ou de alunos ou de professores que tu sintas que realmente seja uma referência para ti, se calhar.
tenho um projeto que uma estudante no segundo ano aqui no IPCA de Informática para a Saúde, Ana Ferraz, Uhum. a minha estudante, e que me chegou no final de uma aula e me disse: "Professor, tenho aqui uma ideia de um sistema que gostaria de desenvolver para fazer a análise do grupo sanguíneo de humanos em situações de emergência, porque verifiquei que, efetivamente, este tipo de necessidades requer que seja atribuído o dador universal numa situação de emergência, uma guerra, catástrofe, e em muitos casos o dador universal acaba por ser incompatível com a pessoa, levando por vezes à morte. Mas este projeto nasceu de um desenho, de um esquemático, num segundo ano de Uhum. licenciatura. De repente foi um projeto de final de curso de licenciatura, depois foi um projeto de final de curso de mestrado, depois foi um projeto de final de doutoramento. De repente, este projeto concorre ao Microsoft Imagine Cup em 2013. É um projeto que ganha o Microsoft Imagine Cup nacional. É um projeto que concorre ao Microsoft Imagine Cup mundial, perante 200 mil equipas de todo o mundo. Chega à final, na Rússia, em São Petersburgo, e ganha. Por isso, foi a primeira Fogo. equipa portuguesa a ganhar o Microsoft Imagine Cup em 2013, em São Petersburgo, na Rússia, permitindo desenvolver um sistema que atualmente está praticamente a entrar no mercado. A empresa que o desenvolveu é a Cream Knowledge. Todos nós. Tem um dispositivo portátil capaz de detectar o grupo sanguíneo de um ser humano num espaço inferior a 3 minutos, o que permite que, numa situação de emergência ou de catástrofe, seja administrado efetivamente o tipo de sangue adequado, precavendo assim todo um conjunto de incompatibilidades e muitas vezes a morte. Este foi um exemplo de como acreditar Persistência, né? a existência permite efetivamente criar uma solução diferenciada perante as maiores potências do mundo, porque eu recordo-me, estava estudante de doutoramento, Uhum. e alguns elementos da Microsoft, e éramos apenas uma equipa residual, com recursos financeiros que sabemos que são Certo. limitados em Portugal, Limitado. tantas mais altas potências e representatividades de equipas mundiais, efetivamente sermos vencedores, e por isso mostra bem o DNA que temos na capacidade formativa e de criação em Portugal, e que efetivamente é reconhecido, é muitas vezes reconhecido. Espero que o produto vá para o mercado o mais rapidamente possível. Com este produto foram naturalmente patenteadas várias Claro. tecnologias implementadas, há todo um conjunto de publicações científicas, mas acima de tudo, acho que o maior contributo é realmente esta solução, o impacto que pode ter naquilo que é Sociedade. evitar a perda de algumas vidas humanas. Por isso foi das experiências mais inspiradoras que tive na qualidade de mentor deste projeto, e acompanhei o projeto e acompanhei também a Claro. criação da empresa, e por isso é sem dúvida uma história de persistência, perseverança, que não me esqueço e que guardarei para sempre. Sim, acredito, como tu disseste, é inspirador porque por vezes, e que não todas as pessoas têm que ter este percurso de ganhar, mas é a questão de querer fazer. Eu acho que Sim, talvez possa ter sido a atitude de querer sem dúvida. fazer e continuar com o projeto, porque, de certeza, esta é a parte, vamos lá, bonita da história, mas houve muitas fases em que se calhar às vezes era mais fácil talvez desistir, mas não houve persistência e quer dizer, acho que e fiquei curioso para conhecer o projeto e acho que mais pessoas vão ficar curiosas porque lá está. No final do dia são as pessoas que fazem a diferença. É precisamente isso. O projeto já lá vai sendo desenvolvido há mais de 10 anos. Ou seja, Sim, e finalmente agora poderá chegar ao mercado de trabalho. Isto requer também todo um processo de certificação que é muito exaustivo. sim, Tudo claro. que envolve pessoas a este nível, E a área da saúde tem aqui um processo de validação barra é diferente, não é um processo, não estou a dizer que é mais simples, nem que é mais rigoroso, é um processo diferente, é o que e tem que ser adaptado à realidade, não é? indiscutivelmente, e por isso é algo que guardarei para sempre, e que utilizo como referência para incentivar e inspirar outros estudantes. Claro que sim. Verdade. Diz-me uma coisa, Vitor, no meio deste processo, ou seja, desta velocidade, como é que tu te tentas, ou seja, manter atualizado, ou seja, na área da formação,
Sim. Porque isto na área da tecnologia, se calhar hoje dizemos isto e amanhã, já, quando acabamos o podcast, já podemos estar desatualizados. Mas, não. Não, pronto, existem várias formas de o fazer, com a leitura regular e a revisão de artigos científicos, ou seja, Uhum, que descrevem novas soluções, novas tecnologias, novas abordagens, essa é uma das formas. O envolvimento em projetos de inovação, investigação, tentando recorrer sempre a tecnologias emergentes, ou seja, também é uhum, ser outra forma que procuro estabelecer para me manter sempre atualizado e capaz de uhum, forma positiva, e depois também a integração em grupos de trabalho especialistas, como o da Comissão Europeia, porque naturalmente que esta partilha e esta oportunidade de partilhar ali num grupo reduzido de pessoas, mas representativo ao nível europeu, muitas vezes mundial, também acaba por ser uma forma de partilha de conhecimento e de informação que todos damos uns aos outros, e por isso, acima de tudo, são estas as três formas, com a leitura de literatura científica, descrevendo projetos ou abordagens, muitas vezes tentativas de abordagem, certo, muitas vezes que não são bem sucedidas, faz mas que parte do processo. processo, e depois que era a própria criação de projetos, envolvimento nos projetos com as empresas, muitos deles com empresas, voltados para o mercado, outros são projetos meramente académicos, são completamente Uhum. experimentais, mas é daí que nascem muitas vezes soluções que depois têm âmbito de aplicação no mercado, e depois realmente esta partilha, a integração em grupos, são os Sim, mecanismos que uso no meu dia a dia para manter essa atualidade da informação e do conhecimento. sim. É giro que com as várias sessões que fiz com várias, todos tocam no final do dia, que é continuar a estudar, a aprender continuamente, a parte da experimentação de realizar, não é? E a parte que cada vez é mais importante, nós ouvirmos as outras pessoas, trocar experiências, porque por vezes eles têm o mesmo problema ou similar, e se calhar ali num troca de mensagens e comunicação poderá nos ajudar a ver outros pontos de vista e se calhar até ter potenciais soluções para experimentar e para validar, não é? É precisamente isso. São precisamente esses três tópicos que acabam por estar aqui incluídos, e acabam por ser, de certa forma, um, crossover e partilhados. Claro, É um mecanismo, nós aprendemos baseado na experimentação, e por isso o meter as mãos na massa e ter a claro. oportunidade de meter as mãos na massa acaba por ser aquele que traz mais resultados. Excelente. Vítor, planos para este ano? Tenham assim, talvez assim, algum que seja que consideres que Ou seja seja, relevante. pronto, a nível pessoal, tentar continuar a desenvolver, tenho vários projetos em mão que recorrem à inteligência artificial, com tecnologias emergentes, quer seja um projeto que estamos a desenvolver para criar um sistema que auxilia a comunidade cega, um sistema de combinação das peças de vestuário para a comunidade cega, mas também de análise de defeitos nas peças de roupa da comunidade cega. Efetivamente é um Excelente. aspecto que muitas vezes lhes traz maior conforto e confiança, saberem que efetivamente Claro, as suas peças de roupa não têm nódoas, não têm manchas e que estão claro. devidamente combinadas. Ou um projeto que também temos com a equipa de taekwondo do Sporting de Braga, para auxiliar o treino dos atletas de taekwondo de alta competição, ou seja, estamos a falar de um sistema que analisa a Claro. performance do atleta, estabelecendo assim aqui algumas métricas e recomendações que aumentem a eficácia do seu treino. Ou efetivamente também um projeto que existe aqui mais voltado para a indústria têxtil, na análise da qualidade do fio têxtil. Aqui a região do Cávado e do Ave é uma região, em termos de indústria têxtil, com alguma pertinência, e por isso Uhum. análise da qualidade do fio produzido e dos parâmetros de qualidade do fio, recorrendo também à inteligência artificial para extrair daqui algumas características, melhorando assim a eficácia do processo produtivo. Isto assim a nível de projetos que Claro. estão em voga. A nível profissional e mais considerando as minhas funções na qualidade de diretor da escola, continuar a tentar promover formação que seja adaptada às necessidades do mercado, nomeadamente ao nível das licenciaturas, mestrados, Uhum. doutoramentos e Claro. pós-graduações,
e, efetivamente, nas pós-graduações temos lançado aqui alguma formação muito voltada para necessidades emergentes, como a área da cibersegurança, como a área da fintech, como a área da Certo. transformação industrial sustentável, mas também a área da educação, também, efetivamente, temos um mestrado de tecnologias de apoio à educação STEAM, porque, efetivamente, é importante, junto do corpo docente, especialmente no ensino secundário, mas não só, garantir que a utilização de todas estas ferramentas tecnológicas, a utilização da Certo. robótica, a utilização de jogos sérios, para promover e estimular os estudantes, é utilizada, porque realmente pode trazer bastantes efeitos benéficos naquilo que é a motivação dos estudantes. Uhum. E agora, com esta nova oportunidade também, que sexta-feira nos foi dada junto à Assembleia da República, e esperemos que o seu Presidente da República promulgue o diploma, que é a autonomia para a outorga do grau de doutor junto às instituições de ensino politécnico, ou seja, que nos vai trazer realmente aqui também um papel muito interessante naquilo que é a criação de recursos humanos Certo. altamente qualificados, ou seja, pessoas capazes de promover, criar inovação e, de certa forma, contribuir para o desenvolvimento daquele que é o nosso ecossistema empresarial e o nosso ecossistema regional. Ou seja, a nível de planos, assim, quer dedicados à minha intervenção direta, serão estes para os próximos anos. E diria que já são bastante, né? Tentar aqui ter algum foco no meio deste processo. Vítor, temos quase no final e te perguntar aqui umas perguntas talvez mais rápidas. Algum livro, filme ou palestra que tu gostasses de recomendar? Gostaria de recomendar um que me marcou bastante foi o Matrix, de 99, ou seja, Certo. por explorar aqui esta vivência do mundo paralelo, porque às vezes parece que nós vivemos num mundo que não é um mundo real. Certo. Existe um mundo real, existe um mundo paralelo e efetivamente acho que o Matrix é um filme que chama bem a atenção disto mesmo. Com este mundo digital que cada vez mais se vive e por vezes se afasta um bocadinho do mundo real, acho que é importante que as nossas características humanas continuem a estar bem presentes neste mundo digital. Acho que é um aspecto Certo. que é fundamental. Um livro, O Ensaio sobre a Cegueira, do nosso José Certo. Saramago. Acho Já que sei. é um livro impressionante que mostra a debilidade do ser humano, por um lado, mas também a capacidade do ser humano de se adaptar à sua circunstância de debilidade em situações críticas ou catastróficas e a capacidade Uhum. que tem para se adaptar a elas e de criar soluções. E, efetivamente, uma palestra, epá, o Steve Jobs, epá, conquistou-me aquele lançamento do iPhone, ao lançamento do iPod, ao lançamento do iPad, aquele senhor tinha uma capacidade de inspirar, uma capacidade de estar à frente no tempo, Certo. uma capacidade para também mostrar que o processo da falha faz parte do processo. Foi um senhor Certo. que, realmente, as suas Certo. ideias tiveram muitas falhas, mas que no final do dia mostraram-se efetivamente eficazes e transformadoras daquilo que é a interação do ser humano com a tecnologia. Foi, sem dúvida, das pessoas com uma intervenção maior naquilo que é a integração destes dispositivos que todos nós utilizamos hoje em dia no Bom, cotidiano. esse ponto que tu referiste é muito giro porque nas formações que eu dou por vezes eu apresento, as pessoas falam da Google, das Apples e às vezes partilho que está na internet, é público, o que é o killer Google, ou seja, projetos que morreram, né? E as pessoas às vezes não têm essa sensação porque só vemos a parte, não digo bonita, mas aquela do sucesso, mas ali naquele site as pessoas podem consultar e se calhar vão ficar surpreendidas com a quantidade de projetos eh, que não chegaram, se calhar, às vezes, alguns deles a arrancar, outros que tiveram o seu fim, mas que faz parte do processo de aprendizagem para que outros vinguem, por assim dizer. São a maioria. Vítor, um empreendedor ou empreendedora que tu admires por alguma razão? Sim, o Elon Musk. O Elon Elon Musk. Musk, pá, pela sua capacidade de pensar fora da caixa, pela persistência nos projetos em que acredita, tem uma formação, efetivamente, que é uma formação interessante, tem uma formação de foro científico na área da física, também lhe dá Uhum. sensibilidade para estes projetos fora da caixa, do ponto de vista mais tecnológico, mas também é um economista, ou seja, tem uma formação ao nível da economia que lhe dá também a sua capacidade para, desde muito cedo, ser capaz de gerar receita com as empresas que criava. Depois, pela multidisciplinariedade de empresas que criou, desde o PayPal até Certo. à Tesla,
ou o SpaceX, ou mesmo o OpenAI, que agora está Sim, sim. na base de todo este game changer, entre muitas outras que criou, efetivamente, acho que é uma pessoa que está realmente à frente no tempo, com uma capacidade de visualizar aquilo que poderão ser as necessidades do futuro e de acreditar nelas. Estes são apenas alguns poucos Sim. exemplos de muitos outros projetos que ele efetivamente tem em cima da mesa. Acho que é realmente uma pessoa inspiradora por esses motivos. Sim, e até como inspirador, se calhar as pessoas perceberem se tiveram a oportunidade de ler, que é fácil no Google ou mesmo no ChatGPT recolher essa informação, houve projetos que ele não correram bem, mas a persistência dele de continuar com muitos deles, e como tu disseste, ela é uma pessoa, não é da área da tecnologia, mas que está muito ligada à área da tecnologia, por assim dizer, né? Ou seja, há aqui este paradigma interessante no meio disto tudo. Não, acho, sem dúvida alguém que ainda terá um efeito muito transformador no nosso dia a dia. Acredito que Claro, sim. claro. Vítor, qual das tuas maiores paixões? A paixão pela criação, a paixão pela inovação, acima de tudo, o sentir que todos os dias espero contribuir para algo positivo e algo diferenciador. Ou seja, acima de tudo, o que mais me motiva naquilo que é a vida é realmente a inovação, a criação, o desenvolvimento, o estar em permanente pensamento em como melhorar, resolver um problema, criar uma solução, muitas vezes coisas que não têm qualquer sentido ou que aparentemente não têm qualquer sentido, mas que muitas vezes depois acabam por levar a algo razoável e algo que pode ser implementado. E por isso a minha paixão pela inovação é a minha maior paixão da vida. Excelente. Última pergunta, hobby, no meio disto tudo, dos teus projetos todos que tens, e existe tempo para um hobby? Existe um hobby muito, muito, muito levado a sério, ou seja, desde os 12 anos que me dedico à música, comecei a estudar guitarra aos 12 anos, aos 16 anos criei uma banda com o meu irmão. Esse projeto acabou por se desenvolver de forma séria. Essa banda, os Dimandeira, gravamos 3 discos, o último dos quais em 2008 na Alemanha. Entretanto, esse projeto acabou por ficar em stand-by, mas desde 2013 que integrei um outro projeto, que é o Evanude, que é um projeto do Porto, também, e com o qual também já tive a oportunidade de gravar um disco e que se encontra a preparar outro. Ou seja, acabam por ser efetivamente aquelas atividades paralelas à atividade profissional Claro, que vou desenvolvendo, mas que são elementos que nos essenciais. estimular a criatividade, porque a área tecnológica existe também um espírito criativo que está por trás dele, e acredito que esta minha ligação também à música tem sido um contributo grande para o desenvolvimento também da minha capacidade profissional e da minha ação profissional enquanto elemento. Eh, Excelente, acho que no fim de contas é uma forma também de dar energia e nos ajudar aqui a ter, que nem tudo é só profissional e que também existem outras coisas que nos ajudam a ter outra motivação. Não, faz parte. É importante que todos nós tenhamos um escape deste, Claro, deste, deste mundo que é um mundo que é extremamente acelerado, é um mundo que requer cada vez mais de nós, e por isso é importante existir em estes momentos ao longo da nossa vida, ao longo do nosso claro, dia, então ter um espaço de ação livre de tudo o resto. isso, Este equilíbrio entre aquilo que é a atividade profissional, mas a atividade pessoal é fundamental para que possamos ser pessoas equilibradas e pessoas de sucesso ou de sucesso pessoal, claro, certo. sucesso enquanto pessoa equilibrada e saudável da ação no mundo. É isso mesmo. Vitor, chegamos ao fim. Muito obrigado. Acho que foi bastante, não só a nível de educação, mas também das histórias que partilhaste. Agradeço mais uma vez a tua disponibilidade. Parabéns pelo trabalho que está a ser feito no IPCA e vamos falar. Tá. Muito obrigado, Luís, por esta oportunidade. Muitos parabéns pelo podcast. E efetivamente será um privilégio poder contribuir em tudo que estiver ao meu alcance
ajudar a que este desenvolvimento tecnológico na nossa sociedade seja o melhor possível, o mais correta possível, o mais ética possível, para que no final do dia todas as vantagens associadas à mesma superem sempre aquelas que são as ameaças. Fechamos em beleza. Muito obrigado, Vitor. Obrigado.